Tá começando agora o Imigração Sem Erro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Olha só, eu estou aqui com o Dr. André Linhares, muito obrigado sempre, Linhares, por estar com a gente aqui para esclarecer algumas dúvidas sempre. No programa de hoje a gente fala sobre Visa Bulletin, que saiu agora para o mês de junho. A gente tem alguma novidade, Linhares? Temos algumas novidades, graças a Deus, algumas novidades boas. Que bom, então a gente vai falar com detalhes, inclusive, para você poder entender se o seu caso andou, que eu acho que é o que muita gente está esperando. Claro, a gente fala também sobre as prisões aqui na Flórida, que têm sido ainda mais constantes e a Flórida tem se transformado num exemplo para o restante do país nessa questão da imigração. Também a gente fala sobre os processos de alguns estados contra o governo, que estão dizendo, inclusive, que eles estão sendo pressionados pelo governo a dar cada vez mais força à aplicação da lei de imigração em seus estados. Tem muito assunto bacana, tem a sua participação, estou esperando a sua pergunta, porque a Imigração Sem Erro está começando agora. Você que está assistindo a gente através do canal 55.9 aqui na Central Flórida, muito obrigado. É sempre muito legal ter você aqui, principalmente porque é o primeiro canal americano de língua portuguesa com sinal aberto para 6 milhões de telespectadores. Às vezes a pessoa está passando lá, Linha, diz assim, inglês, 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 espanhol, 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 português, é a gente. Para lá, marca na sua televisão e você vai ver toda a nossa programação. Se você quiser rever a nossa programação, baixa o nosso aplicativo, tem tudo lá para você acompanhar todos os programas, o telejornal, os programas da manhã, os programas de talk show, o Imigração Sem Erro, tá tudo lá para você poder ver e rever quantas vezes você quiser. Baixe em qualquer Smart TV de qualquer marca ou modelo, tá? Ó, vamos começar já o programa porque é o seguinte, já saiu o Visa Bulletin. E o Visa Bulletin é justamente aquele alívio ou não para quem tem processo junto à imigração. E aí, meu amigo, o que acontece? Eu não vou decifrar essa sopa de letrinhas. Quem vai explicar tudo pra gente é ele, André Linhares. Vamos pro telão aqui, André? Vamos lá. Pra gente poder falar sobre... muito recente, acabou de sair, né? E aí, o que a gente tem, na realidade, nesse Visa Bulletin de junho? Então, nós temos algumas mudanças positivas. Eu acho que, de forma geral, foi bem positivo, Paulo. Muito melhor do que até o que estávamos esperando. Eu estava com muito receio com relação ao Visa Bulletin, principalmente do EB2, né? Porque estava um pouco andando devagarzinho, devagarzinho. Falei, poxa, será que vai travar? Será que vai ser pior? Não, ele deu uma andada, deu uma melhorada, então isso é positivo, e também aí levando em consideração o pessoal da família, né? Que também teve um andamento, né? Vamos então, Final Action Date não é a tabela que a gente tem que trabalhar agora, é a próxima tabela, né? Exato. Nesse caso do F, dos filhos de família, né? F é como se fosse família, tá? Family. Então, esses aqui, eles levam em consideração o Dates for Filling, que está acima. Aqui então vamos para a próxima, que é essa tabela B aqui no Visa Bullet. Pode subir para a gente poder ver exatamente o Dates for Filling desses processos que são processos baseados em família, que é lá, Family Sponsored. Quer dizer, é baseado em família. E aí você explica para a gente, Linhares, o que é cada um. O F1 aí ele está direcionado a filhos de cidadãos americanos menores de 21 anos de idade, tá? E que é para cidadãos americanos, tá? Então está em setembro de 2017, tá? Quer dizer, tá bem ali atrás, mas deu uma andadinha, na realidade, né? Deu uma andada. O que é interessante aqui, acho que para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, claro, é o F2A e o F2B que está relacionado a filhos menores de 21 anos e maiores de 21 anos de idade de quem tem um green card. Principalmente no caso de casamento. Então, se você está casado com uma pessoa que tem um green card, você está entrando aqui nessa filinha do F2A, o que é muito positivo, que não sair do prazo de fevereiro, o que, na verdade, não está muito distante do nosso mês agora, né? Porque hoje na realidade, a gente está, até para a gente ver aqui, para não me perder, hoje é dia 15 de maio, até se fosse pensar fevereiro, tá ali na boca do gol, né, para poder fazer a aplicação, né? Nesse caso, é para fazer a troca de status ou a aplicação do processo? Boa pergunta, Paulo. E é isso que eu queria comentar aqui, por isso que eu falei, vamos focar um pouquinho nele aqui. Por quê? Se você está nos Estados Unidos com outro status, por exemplo, né? E aí você está, digamos, com status de estudante ou com outros, ou mesmo até de turista, estendendo, você de repente pode conseguir se beneficiar com esse Visa Bulletin, tá? Então, essa é a parte positiva. Claro, gente, você tem que dar entrada primeiro. Quando você dá entrada, você vai ter o recibo, e após o recibo, você vai ver a data do seu recibo, é a data que vai contar. Se a data do teu recibo for anterior, no momento agora, tá? Até o mês de junho, for anterior, 1º de fevereiro
de 2025, você tá bem. Você está bem na fita. Você vai poder pedir a tão sonhada mudança de status, pedir o tão sonhado 485. Lembrando que nada disso aqui, gente, é o Green Card, tá? A gente sempre fala, Green Card, B2 é Green Card, B2, Paulo, não é Green Card. Sim. O EB2, na verdade, é que possibilita, é o ticket, né? Aquele ticketzinho que te possibilita a pessoa pegar o Green Card. Mesma coisa de família. O ticketzinho é o I-130. Então, isso aqui, o I-130 está aprovado e tal, você vai conseguir. Mas aqui dá para mudar de status. Então, como é que eu posso já mudar de status e ficar nos Estados Unidos até concluir o meu processo? E aí é que você vê se você está no F2A, aqui, né? Que é esse 1 de fevereiro de 2025. Exato. Ou o F2B, que está para 1º de janeiro de 17. Isso, aí nós estamos entrando em filhos, né? Esse aqui, primeiro é filhos menores, aí estamos entrando, na verdade, filhos maiores, tá? Se a gente for depois ver, tem uma tabelinha aqui em cima, ela diz que é F1, F2A, F2B. Vamos voltar ali um pouquinho para a gente poder ver a tabelinha ali, ó, justamente, ó, F, pode ir um pouquinho mais para baixo, e a gente consegue ler ali em cima. Não, pode, aí, isso. Então, o F1 são filhos e filhas não casados de cidadãos americanos. É importante, Paulo, até a gente mencionar aqui que filhos e filhas para imigração significa acima de 21 anos de idade. Acima de 21. Isso. Tá. A gente está filhos e filhas que têm mais de 21 anos de idade que não são casados. Esse é o F1. O F2A, que é o que nós estamos falando, que é o que, na verdade, tem bastante interesse aqui nesse momento também, é que são filhos e filhas não casados. Oh, desculpa. Esposas e crianças, filhos. E children. Children é quem tem menos de 21 anos de idade. Então, se tem menos de 21 anos de idade, é o que eu estou falando, né, Paulo? Casei com uma pessoa que tem o green card e eu tenho uma filha. Um filho de 16, de 15. Exato, de 15, tem menos de 18, tem 16, 15, 14, tá? Legal, você tá bem, você espera um pouquinho, você pode mudar de estado. Esse pessoal que está no Brasil, né, a gente tem muitos casos. Eu estou no Brasil aqui aguardando, porque não tem como ir, de repente mudar de status lá. Ou seja, acompanhar esse Visa Bulletin é muito importante para você se planejar. Então, esse F2A é justamente quem casou com um cidadão, com um residente permanente, que é aquela coisa que você falou assim, eu casei com um cara que tem o Green Card, quer dizer que eu não consigo fazer aquela aplicação imediata. Não, porque o Visa Bulletin está travado aqui. Exato. Então, você não consegue fazer logo o seu processo. Você entra com o processo, faz tudo o que você tem que fazer, mas você não consegue já fazer a mudança de status, que é o mais importante para você estar um passinho de pegar o Green Card. Exatamente. É isso, né? Isso. E o F2B? O F2B é unmarried, quer dizer, são filhos e filhos não casados. Vai ter um dado interessante quando a gente descer que eu vou apontar. Mas é o pessoal que não é... são filhos que têm green card, tá? Mas tem mais de 20 anos de idade. Então, por que é importante isso aqui, gente? Tem um ponto também muito importante. Aí eu levo fazendo uma casadinha com um EB2, por exemplo, né? Uhum. Que está com mais de 21 anos de idade. Então, tem muita gente que entra com EB2 e o filho acaba age out. Passa dos 21 anos de idade, não consegue ainda, né, pegar a parte do age out, fica como se fosse adulto. Sons and daughters, né? É importante, a gente vai descer depois de mostrar a data, porque essa data que a gente vai mostrar agora, depois, é a data para quem estaria nessa situação. Então, gente, é o que mais tem agora, né? Quem lida com... Vamos subir de novo aqui? Vamos lá para a próxima... Isso, aqui. Isso aí. É o F2B. Então, tá em 2017. Então, se você tem um filho, uma filha, que você pegou o Green Card, e seu filho ou filha tem 21 anos de idade, quando você pegou o Green Card, ou antes, não conseguiu pegar aquela parte do Child Protection Act, né? Você aí, nesse sentido, você vai passar, infelizmente, a... Ela muda de status ali, na verdade, de tipo, né? Exato, ela vai para janeiro de 2017. Então, a espera é muito mais longa. Não tem como falar, por exemplo, não, mas quando eu fiz, a minha filha era menor. Não é isso que conta? Não. Quando conta, mas depende da data. Aí vai um cálculo que é referente à data da aprovação, que é levado em consideração, né? E o tempo que demorou para o processo andar, a data da aprovação, a data do protocolo, isso tudo é levado em consideração para ver se, dentro dessa lei do Child Protection Act, se você consegue ainda estar dentro, se ela ainda te pega, no sentido de te proteger, mesmo que você tenha mais de 20 anos de idade, ou não. Isso tem várias variantes, infelizmente.
Entendi. E, né, isso é um programa inteiro aí de algumas horas para a gente explicar como é que você, que é um pouco confuso mesmo. Que daí não vai ter nenhum consultor que vai conseguir te explicar como que isso funciona, né? Mas não vamos entrar nesse assunto agora não. Calma que tem muita coisa pra gente falar ainda, né, Exato. Linhares? Muita coisa, muita coisa. Essa parte, o visibility é muito importante, né, Paulo? Sim. Porque mexe com o planejamento e a vida de muitas pessoas. Então, é muito importante a gente tocar um pouco nesse assunto hoje, né, para a gente, né... Sim, vamos pro Employment Based Preferences, isso? Só um detalhe que eu acho que Volta um pouquinho. rapidinho, só uma coisa interessante, no você vê o F3, né, que o F3 é married, filhos e filhos são casados, cidadão. Aí nós estamos falando de cidadão americano. Sim. O F3 está em 2012, tá, gente? Então, o que acontece? Muitas pessoas acham o quê? Né? Até o Paulo aqui estava conversando comigo nos bastidores. Falei assim, poxa, mas eu sou filho de cidadão americano, não pega direto? Não pega direto. Se você está casado, mesmo não casado, tá? Mas tem mais de 21 anos de idade, você não pega direto. Casado com 21 anos de idade, você está em F3. Então, você está aí em 2012. E aí tem uma outra que a gente já ouviu falar muito, que é o F4, que são pessoas que são irmãos ou irmãs de cidadãos. Eu tenho alguns amigos, inclusive, que são irmãos de cidadãos que estão nessa espera. Olha a data que está isso aqui. 1 de junho de 2008. E aí, meu amigo, a melhor coisa que você pode fazer é procurar um outro tipo de visto, no caso, um EB, sei lá, alguma coisa que possa melhorar a sua vida. É melhor você esperar um EB 3, 5 anos do que esperar até chegar a tua vez, porque nós estamos em 2025. É melhor você estudar uma universidade americana, concluir, pegar um OPT, ou mesmo que seja um CPT, né, fazer um mestrado, alguma coisa nesse sentido, e depois tentar conseguir um H1B, um visto de trabalho, do que você realmente esperar o tempo que realmente ali, que é muito longo, né, Paulo? Que loucura. Agora sim, a gente vai falar daquilo que você estava esperando. É a próxima tabela do Final Action Date para os EBs. Só para ficar fácil a sua visualização, até vou chegar pertinho, é o seguinte, pensa na letrinha EB, tá? O EB é isso aqui, ó. EB. Você lê aqui, ó, tá? EB. Aí você tem EB1, EB2, EB3, EB3, Other Workers, o Linhares vai explicar o que é e a gente já sabe, e o EB4 e também o EB5, e esse aqui é o visto religioso. Só para ficar fácil para quem está em casa entender e visualizar melhor, né, Linhares? Então, Isso. vai aí porque o EB1, como sempre, current. O EB1, assim, você tem que agradecer, tá current. Então, quem se qualifica para o EB1, lembrando, EB1 é habilidades extraordinárias ou a transferência do executivo, né, através do L1, professores, pesquisadores, enfim. Até o pessoal que veio do H1B também, ele entra também no EB1. Então, o EB1 está corrente, não tem problema nenhum. O que significa que está corrente, Paulo? Corrente é porque você pode mudar de status direto. Se você está com a EB1, você aprovou no teu... mudar de status para o 485, né? Que é mudar de status nos Estados Unidos, quem está nos Estados Unidos. Cônjuge entra, filho menor de 21 anos de idade entra, tá perfeito. Tá? Quer dizer, aí você vai ter o tempo só de processamento do processo mesmo, que é a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Exato, tem muito mais. Então, assim, o que todos nós, como eu falei lá em cima do Czinho, o melhor para todos nós sempre vai ser esse Czinho aqui. Esse é o que nós sonhamos. Mas, como não está, vamos passar aqui agora para o EB2, que é, na verdade, o visto, né? Aquele dia, o quindim de muita gente, o quindim lá do nosso escritório também. E ele deu uma pequena aí, desculpa, deu uma andada. Ele está agora em 15 de outubro. 15 de outubro de 23. Então, gente... Você lembra quando estava antes? Não. Estava, se eu não me engano, maio, eu acho. Maio, então andou bastante. Andou alguns meses, exatamente. Então, ele deu uma andada legal, boa. E o que é interessante é que, lembrando, tá? Isso é muito importante. Se você entrou e tem o número do teu protocolo nessa data, não vale para o EB2, tá? Isso é para quem foi aprovado nessa data. Por isso que é o Final Action Date, é isso? Por isso que é o Final Action Date. Okay. Então, na verdade, não é a data necessariamente do teu protocolo. A data do teu protocolo é aquela data lá que nós vimos que é Dates for Filling, que é a data que você tem o teu recibo, que é o teu Priority Date. A imigração agora está levando em consideração a forma como eles estão analisando. E tem uma outra página da imigração do site que eles dizem, olha, esse mês vamos levar em consideração qual a tabela que vamos levar em consideração. Exato. Aí eles falam, vamos levar essa e essa. Então, no momento, eles estão levando em consideração a tabela B, que é o Dates for Filing, que é o, Final Action Date. Sim. Para o EB2. Mas, demandado, o EB3 também não está, né? Não está tão... No EB3 aqui, esse 3zinho aqui é para os profissionais qualificados, skilled professionals, tá no EB3, tá? Você pode perceber
Ele está um pouco atrás, né, do EB2, com certeza, mas não está muito atrás de um excelente visto, uma excelente possibilidade. Se você tem um sponsor nos Estados Unidos, né, alguém que possa te patrocinar, te oferecer, fazer aquela proposta de emprego que seja qualificado, você tem que ter uma experiência profissional, tem que ter pelo menos 2 anos de experiência profissional, enfim. O mais complicado é para quem não tem o skilled, que daí você vê o que eles chamam de EB3 com qualificação, é aquele que você viu agora que está 2023, 8 de fevereiro de 2023. Agora, quando você tem aquele que tem sido, que esse foi batido demais, né? Que é o EB3 unskilled. Isso. O unskilled, que infelizmente chama de other workers, né, que é todo mundo, o restante, né? Sim. Esse realmente está muito atrasado. Esse é para todo mundo, né? Para quem... Esse não andou quase nada, Linhares? Ele andou, infelizmente não 22 juntamos de a junho. comparação do último, mas andou. Mas, enfim, ele está ainda nessa média aí, né? Como nós podemos ver, Paulo, de 2021, né? Estamos falando aí 4 anos. Eu me lembro de quando isso durava no máximo aí, sei lá, de 12 a 18 meses, né? E não é um passado tão passado assim, não. É um passado recente, né? Não, teve um passado recente que o 3zinho aqui estava corrente. Tava current? Tava. O EB3? Teve muito tempo que o EB3 estava corrente. Uau! Eu era vivo e não sabia. Teve alguns anos atrás, sim, o EB3 estava corrente, você podia entrar já. Então, por isso que talvez você tenha até algumas pessoas que falam até em redes sociais, peguei o meu EB3 rapidíssimo, foi 6 meses, 3 meses. Enfim. Nossa! Acontece, mas, obviamente, a pessoa está falando isso quando você tem que olhar com uma certa, ouvir isso com uma certa cautela, que foi num outro momento, né? Nós estamos vivendo uma outra realidade agora. E aí é o seguinte, gente, a gente tem outros vistos, e o Linhares até já bateu muito nessa tecla aqui sobre a questão dos vistos religiosos, por exemplo. O visto religioso está suspenso, a gente não sabe de repente se é temporário ou não, mas está com esse Uzinho aí, né, que é unavailable. Exato, o U é o pior de todos, que tá unavailable, tá praticamente unauthorized. Tá indisponível, né? É unavailable mesmo, né? Sim. Não tem jeito, você não vai conseguir aplicar para esse visto. Então, o pessoal né, que está com R1 e que pediu a mudança, infelizmente, a chance aí realmente é você ficar com R1, né, mais um período possível, né, mais longo, ou começar a trabalhar numa possibilidade de entrar com outro visto, se for possível, claro. Ter consulte seu advogado para ver, para criar uma boa estratégia para você. Porém, isso é interessante que as pessoas que estão vindo para cá, nós temos muitos clientes no escritório de R1, e o pessoal de R1 realmente a gente tem que sempre planejar, ver como vai ser. Primeiro, para manter o status de R1, se for possível, a gente vai mudar o status para um outro visto. A vantagem é que mesmo assim você está nos Estados Unidos, né? E aí a gente vê que o EB5, né? A gente tem o EB5 ali, que claro, está current para todo mundo, menos para a China e para a Índia, que deve ter muita gente querendo aplicar, eu imagino, né? Exato. E aí a gente tem os outros vistos que, na realidade, a gente quase nunca comenta e quase nunca fala, porque também não são tão relevantes, vamos colocar assim, né? Não. Linhares. Não. Aqui eles têm os tipos agora de EB5, né? Então, vocês vão falando, na verdade, o que é mais ou menos de cada especificidade. Mas eu acho que mais interessante ainda, gente, é falar da China, Índia, México e Filipinas. Por quê? Por que eu estou falando aí? Vou dizer por que eu estou falando isso, né? Diferença. Porque as pessoas normalmente não sabem, mas tem uma certa cota anual para cada país de certo determinados vistos. Então, muito exagero, né, de um determinado visto, eles colocam você nessa escaladinha aqui. Por isso é muito importante, né, a imigração começar a tratar o EB2, por exemplo, né, como realmente um visto, né, que realmente não pode ter o abuso, porque se a imigração não acordar e não punir essas pessoas que ficam inventando aí que todo mundo se qualifica para EB2, vai acabar que o Brasil vai entrar nessa lista também. Tá? E nós, advogados, temos que combater isso, nós temos que falar, Paulo, porque isso pode prejudicar todos nós, pode prejudicar toda a comunidade jurídica, pode prejudicar aos brasileiros realmente que se qualificam para o EB2, né, então são bons, bem qualificados, acabam entrando nessa e o povão aí que, né, esses consultores da vida, entra aqui B2, não sei o quê, você acaba entrando, tem a possibilidade do Brasil entrar numa dessa aí. Quer dizer, o que a gente não quer é ter uma coluna escrito Brasil ali em cima, tá? Isso não pode acontecer de maneira alguma. Falamos tudo sobre o Visa Bulletin? A princípio, tudo sobre Visa Bulletin. E aí, agora é só esperar o próximo mês. Existe previsão, já que andou bastante. Isso é um mito ou uma verdade? Esse mês andou mais, então quer dizer que no mês que vem não vai andar absolutamente nada.
Boa pergunta, Paulo. O que que acontece? Eu acho que o fato do EB2 ter andado, isso foi um bom sinal, até relativo à quantidade o volume realmente de petições que estão entrando. Então, o fato da imigração ter apertado mais o EB2 reduziu o número de aplicações. Eu acho que não o suficiente, mas já reduziu bastante o número de aplicações. Isso também vai fazer com que o número comece, com que o tempo comece a melhorar. Então, talvez a gente tenha uma coisa fora do comum, que é ter mandada ainda no próximo mês também, de repente. Vamos torcer até, lembrando que o ano fiscal da imigração é até setembro, outubro, né? Começa o novo ano fiscal, então nós temos aí julho, vamos torcer para que ainda tenhamos aí Melhora. alguma melhora, né? Algo mais positivo ainda, que ande, de repente, quem sabe, né? Pode até passar para 2024, não sei, vamos torcer. Porque normalmente setembro é bem mais fácil, porque normalmente setembro eles É como se desse um reset. é o né? pior mês, praticamente, né? Então a gente Aham. tem que torcer bastante aí para que julho e, quem sabe, agosto, né, ande um pouquinho. Setembro a gente já sabe que Que daí provavelmente não vai setembro andar. começa tudo de novo. Então, olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora.